Muito boa tarde a todos os nossos amigos que acompanham mais este painel do Empreenda Summit Portugal 2024. Estamos diretamente aqui dos auditórios da UALG Campus Penha, mais especificamente do auditório 1.4, onde, a partir de agora, nós vamos tratar de mais um tema dos painéis que foram proporcionados para o público que está aqui, mas também para quem nos acompanha pela TV e redes sociais. O painel de agora é negócios imobiliários. Nós vamos falar bastante desse que é um mercado muito forte aqui no Algarve, que sempre há muito o que se dizer e o que se debater. Para compor o nosso palco aqui, os nossos especialistas, eu começo com ela, que é sócia-diretora da Maston Construtora, Maísa Thieles. Aqui eu peço uma salva de palmas. Pode sentar aqui pertinho. Diretamente lá do nosso Goiás. Seja bem-vinda. Dando continuidade, peço para sentar ali na próxima cadeira, ele que é CEO e administrador da Garvetur e Enolagest. Eu devo ter falado errado, com certeza, Reinaldo Teixeira. Eu não sou tão sofisticado assim. Obrigado, Reinaldo, meu amigo. Dando sequência, ele que é professor da Escola Superior de Atividades Imobiliárias, Vitor Reis. E, por último, mas nunca menos importante, ela que é vereadora da Câmara Municipal de Faro, Sofia Matias. Uma salva de palmas. Mais uma vez se registra o verdadeiro equilíbrio, né? Os homens e as mulheres em igual número, e em alguns painéis aqui, em maior número elas foram. Então, a contribuição das mulheres cada vez mais importante, cada vez mais intenso nessa cadeia, né, de conhecimento, nessa cadeia educacional que a gente humildemente tenta gerar aqui. Bom, primeiro, muito obrigado a cada um de vocês estarem aqui. Prometo que eu vou tentar manter só os 45 minutos, que às vezes o papo se estende, mas sei que alguns de vocês têm compromissos, nós vamos ser breves o quanto for possível. Primeiro, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco da experiência pessoal em relação aos negócios imobiliários. Aqui nós temos uma representante do Brasil, e eu vou começar com ela, pelo fato de ela ter enxergado no Algarve oportunidades para empreender no imobiliário, numa região que a gente sabe o quão rica é nesse sentido. Então, começando, a Maísa, que é uma pessoa que vem vamos dizer, da iniciativa privada, trabalha, né, com construção, e já está atuando aqui no Algarve, né? Seja muito bem-vinda, Maísa. O microfone está aí do seu ladinho. A pedido da nossa equipe técnica, que é quem verdadeiramente manda, para os microfones se mantiverem ligados o tempo todo, para não dar aquele estourinho. Maísa, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, já tem 1 ano que nós estamos aqui na área de construção no Algarve, mas a nossa empresa se iniciou, na verdade, em Lisboa. Nós vimos um vasto mercado cheio de oportunidades aqui. Nós nos identificamos muito também com os perfis de casas de construção. Então, a gente vem expandindo para cá. Nós estávamos prestando algum serviço para algumas incorporadoras aqui, mas agora a gente quer fazer uma virada de chave para obras próprias, para trazer investidores do Brasil para cá, porque a gente vê um mercado, assim, um oceano azul com muitas possibilidades. E, no Brasil também, a gente acaba que pega muitas coisas aqui de ideias, de tecnologias, e leva para lá também, de inovação, de arquitetura. Então, assim, agrega muito essa expansão para lá e para cá. Então, assim, a gente está bem positivo, fazendo as parcerias muito boas, e acredito que o próximo ano vai ser muito promissor para a gente aqui. De cara, a gente já, né, uma curiosidade, a história, a gente sempre fala, está expandindo para algum país, pensa só no dinheiro que pode se ganhar do lado de lá. E ela já registrou aqui o conhecimento que ganhou do lado de lá, que ela já está levando de volta. Já é um registro interessante para esse início de painel nosso aqui. Reinaldo Teixeira, meu querido amigo e uma pessoa reconhecida
no mercado imobiliário por diversas atividades e sabe exatamente a importância das transações imobiliárias, do crescimento imobiliário para o crescimento do Algarve como um todo, não só do turismo, mas de atração de novos negócios. Fala um pouquinho do mercado imobiliário aqui do Algarve. Obrigado, Elcio, pelo convite. Parabéns pela iniciativa e por este magnífico evento que aproxima mais o Algarve do resto do mundo e, em particular, do Brasil. E falar do imobiliário e de operadores de negócios, com os meus colegas aqui de painel, bem protegidos. Vítor, estamos aqui protegidos por duas senhoras, por isso estamos aqui tão fechados, que é bom sinal. O Elcio também teve esse cuidado, protegendo aqui os homens pelas senhoras, é bem importante. Mas imobiliário no Algarve. O imobiliário, nós começamos a nossa atividade em 83, há cerca de 41 anos. E recordo-me bem, talvez seja bom dizer isto para quem nos ouve e quem nos vê, que a economia do Algarve, na altura, era a agricultura, os frutos secos e a imobiliária não acontecia. Aliás, era usual dizer que os terrenos à beira-mar eram para os filhos menos bem comportados, porque eram aqueles que tinham menos produção, eram aqueles que tinham menos, digamos, produtividade e, consequentemente, menos receita. Com o andar, com a evolução da economia, do turismo e, consequentemente, da imobiliária turística, e isto acontece há cerca de 55 anos, mais ou menos, quando surge o aeroporto, é o grande crescimento do Algarve a nível do turismo e a nível do imobiliário turístico. Essa realidade, e falamos de um território que tem cerca de 200 km de extensão e com cerca de 40, 50 de largura, ou seja, uma coisa para o Brasil, então, é de facto uma região, neste caso do nosso país, é mais pequeno do que quase qualquer estado no Brasil, por isso vemos bem a dimensão da nossa região. E nessa altura começou a surgir então o turismo e, consequentemente, digamos, a imobiliária turística, entenda-se a imobiliária turística, como no Brasil se usa os flats, as casas que se compram, os apartamentos que se compram para meter na pool, para alugar, e assim aqui, digamos, era a segunda residência. E, para não me estender muito, ou seja, se virmos bem o preço de então do imóvel nessa altura, para os dias de hoje, eu costumo dizer isto de uma forma muito simples. Se nós colocássemos o montante que na altura que estava esse imóvel, adicionássemos os juros, ganhávamos com esse dinheiro, e naquela altura pagava-se cerca de 28%. Eu recordo-me bem de vender aos imigrantes, aos portugueses que residiam no estrangeiro, em que vinham, compravam e faziam poupança imigrante. Punham o dinheiro a render a 28% e o banco emprestava a 11%. Vejam bem a diferença que estamos aqui a falar para os dias de hoje, não é? Hoje o capital rende, depende, 1, 2% no máximo, não é? E consegue-se empréstimos também com spreads de 1 ou menos, ou 2%, e com o Euribor, estamos a falar de uma evolução enorme. Por isso, para dizer o quê? A evolução que houve desde então até hoje é enorme. É enorme na qualidade arquitetónica, é enorme no planeamento, onde temos aqui um bom exemplo e uma conhecedora arquiteta e vereadora da Câmara da nossa capital, do Algarve, que é Faro. O planeamento da nossa região cresceu imenso, e esse planeamento e essas regras que nós muitas vezes, enquanto empresários, às vezes criticávamos, é aquilo que traz valor depois a toda a malha urbana e à qualidade do território, que no fundo muitas vezes, se for de forma, digamos, livre, desvaloriza e complica. Por isso o Algarve hoje é uma região que é apetecível para investir, para residir e para passar férias por todo o mundo. Muitos brasileiros, dizia-se, eu vou ao Brasil há muitos anos, temos lá também alguns negócios, temos muitos parceiros no Brasil, que mandam para nós clientes e que nós temos daqui para lá, e na altura dizia-se, mas o Algarve para o Brasil tem boas praias e não terá grande interesse. Errado, já recebemos aqui várias comitivas de empresários, várias mesmo, que vieram conhecer bons exemplos na gestão, digamos, de urbanística, no espaço público, inclusive na parte administrativa, é onde eu depois falo mais em pormenor, mas já de facto aí muito bons exemplos, e que aportaram esse conhecimento e que replicaram no Brasil. Por isso temos hoje uma relação que é cada vez mais intensa e cada vez mais reconhecida de muitos brasileiros para virem cá viver, trabalhar, e muitos virem para cá investir. Por isso, a evolução do mercado imobiliário tem sido sempre crescente, com anos pontuais em que a economia é menos quente e, consequentemente, os valores
plana, não tem de facto essa valorização, mas a história diz-nos que pode ter períodos mais difíceis, mas depois volta a crescer de novo. Na minha opinião, não sei se é essa a pergunta também, mas antecipo-me já, eu acho que a tendência é cada vez mais valorizar. Porquê? Os perímetros urbanos não têm grande espaço para crescer e não é essa a vontade, à partida, que haja um grande crescimento. O Algarve tem, diria, cerca de 20, 30% da sua ocupação do território com ocupação urbana. Tem mais de 70% ou 70%, por aí assim, de espaço livre, mas com as regras ambientais, com as preocupações, que no fundo não se pode edificar. E isso faz com que aquilo que existe mais valoriza. Ou seja, é um território pequeno, que cada vez mais tem mais procura, não só da Europa, mas para o resto do mundo, e hoje o caso aqui em discussão, o caso do Brasil é um bom exemplo nisso. É exemplo também do novo mercado que surgiu, diria, nos últimos 3 anos com maior força, que é o caso do mercado americano. Tem tido um crescimento enorme aqui para o nosso país, para Portugal e também para o Algarve. Por isso, havendo mais procura e não havendo espaço para haver muito estoque, a minha opinião é que vai crescer e vai continuar a valorizar. Muito bem. Vitor Reis, eu sei que uma das suas especialidades é a avaliação. E quando a gente fala de avaliação, que parece um critério muito subjetivo, né? Como é que avalia, né? A gente tá, e não é um critério, são utilizados critérios técnicos. Numa região onde os valores, e quando eu falo valor, não é o número, numerário, é uma região que foi muito valorizada por ter se transformado, e aí eu falo do Algarve como um todo, por ter se transformado num ponto absolutamente de atração de turismo. Na consequência disso, onde é bom passear, é bom residir, onde é bom residir, é bom estudar, onde é bom, e aí aquela coisa, é bom empreender, uma coisa puxa a outra. A tua percepção é essa, que ainda há, ou este é o melhor momento para se empreender, porque ainda há muito que se valorizar aqui no Algarve? Muito obrigado, Eudes, muito obrigado à Connect TV e à Empreenda por este evento. Se falarmos de empreender no Algarve ou empreender no imobiliário, eu iria dividir em 3 áreas. Uma é a área da construção, propriamente dita, outra é a área do investimento, como investir, e outra é a área dos serviços associados ao imobiliário. E há imenso espaço. A primeira questão, se nós falarmos primeiro da construção, a construção hoje em dia tem a ver com, primeiro, as questões ambientais, as questões da sustentabilidade, tem a ver com as questões da falta de mão de obra, porque já não há mão de obra como havia antigamente para trabalhar, e tem a ver com o tempo de construção. Nós em Portugal tínhamos e usávamos tipos de construção muito demorados. Hoje em dia nós temos que passar por uma construção mais modular, uma construção mais feita em unidades fabris, em que basicamente no território só seja feita a montagem, porque isso vai resolver um problema dos resíduos, o desperdício vai ser muito menor, e vai resolver um problema da mão de obra também, que é escassa, e portanto nós teremos que solucionar esse problema. Do ponto de vista do investimento, vai-nos resolver um problema que é o tempo. O tempo é um dos comedores maiores de dinheiro que o investimento tem. E, portanto, nós estamos no momento-chave da mudança das tecnologias produtivas em Portugal. Estamos a importar tecnologias da Holanda, estamos a importar tecnologias da América, sistemas produtivos americanos. Portanto, a industrialização da construção é um dos fatores de inovação e que terá lugar para novos players no mercado. E nós temos visto aí até construtores tradicionais que estão a investir em novas unidades de produção. A segunda é um investimento, a forma de investir. Antigamente só investia no imobiliário quem tinha dinheiro. Hoje em dia investe qualquer pessoa. Eu, por exemplo, para além de ser professor nestas atividades, tenho uma empresa, uma plataforma de investimentos, em que qualquer pessoa pode fazer um investimento imobiliário a partir de 5.000 euros. Portanto, a democratização do investimento, a introdução de tecnologias como o blockchain no investimento imobiliário e no registro da propriedade e nas transações, vai alterar substancialmente a forma como o negócio imobiliário, portanto, a forma de investir e de captar dinheiro e de fazer transação vai acontecer. E, portanto, também aí a área de como investir vai ser completamente diferente daquilo que era
que estava para trás. A terceira área são os serviços associados. O Algarve, por exemplo, é um bom exemplo, porque nós, aqui o Algarve sempre teve um estoque muito elevado de imóveis que estavam em regime de ocupação turística e, portanto, as novas formas de ocupar, e eu digo ocupar e não de ter, porque as pessoas atuais preocupam-se mais com ocupar um imóvel do que ter um imóvel e, portanto, os service apartments e outro tipo de formas de habitar vão exigir novos serviços, quer na gestão da propriedade, quer nos serviços fornecidos à propriedade. E, portanto, há muito espaço para inovação neste momento e crescimento dos serviços e dos negócios associados ao imobiliário. Muito bem. E sobre essas oportunidades, né, de empreender, que abre o leque. Porque quando fala, investir ou empreender no imobiliário, você só pensa, no primeiro momento, compra e venda e construção. Mas tem muito mais, você já citou muito mais nessa sua fala. Vereadora Sofia Matias, mais uma vez, muito obrigado de estar aqui. Ontem já esteve em um dos painéis. E eu vou fazer igual ontem, já vou começar com as provocações. Uma terra valorizada desse jeito. O mundo, cada vez mais, ou muitas pessoas do mundo, olhando para o Algarve como um destino fantástico para se morar, qualidade de vida, itens de sustentabilidade que já são marcas. Se eu tiver errado, me corrija, é o terceiro melhor ar, né, para se respirar na Europa. Só isso já é motivo para milhões de pessoas falarem: meu Deus, eu quero conhecer. Estamos falando no caso de Faro. Essa pressão natural que o mercado faz, muita gente olha, há uma pressão de que, espera aí, nós precisamos construir mais, tem que ter mais. Só que, do outro lado, tem que ter planejamento. E essa missão de equilibrar o querer mais, o ser mais importante e o espera aí, nós não podemos quebrar o que nós temos de qualidade de vida, passa a ser do poder público, que é por onde você responde. Por favor, fale como cruzar essa corda bamba sem cair. Boa tarde a todos e obrigada mais uma vez pelo convite à Connect TV, ao EUD. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel também. Pois isto, como o Reinaldo estava a dizer há pouco, o nosso território está cada vez mais valorizado e tem vindo a ser procurado cada vez mais por uma série de investidores, de pessoas de fora do Algarve, sejam portugueses, sejam estrangeiros. E o nosso território é um território pequeno, principalmente o Concelho de Faro é um concelho pequeno, é um concelho que não tem muito por onde... Não tem muito terreno disponível, não tem muitas áreas sem terem condicionantes muito fortes e difíceis. E tem sido essa a minha missão, e eu julgo que é a missão das câmaras municipais e do governo e todas as entidades que acabam por legislar e por criar regras para os investidores e para quem quer construir, quem quer comprar, quem quer vir para estes territórios, tem sido o de encontrar esse tal equilíbrio. Porque, e tem sido essa a minha missão, eu tenho sempre a minha porta aberta e gosto sempre de receber as pessoas, digo sempre, não façam negócios, não compram, não vendam sem vir primeiro aqui à Câmara, sem vir conversar comigo, porque eu penso que tem havido aqui algumas mudanças, tem havido aqui um melhor entendimento de todas estas matérias, de quem anda nesta vida. Tenho percebido isto ao longo destes últimos 8 anos. Inicialmente, mesmo as imobiliárias não tinham muito know-how, não tinham muita noção, muitas das vezes, daquilo que estavam a vender. Era uma coisa muito rápida, era uma venda muito... e hoje em dia já há cuidado, já há procura por perceber o que é possível, o que é que não é possível. Os bancos, a mesma coisa. Também chegava muita gente com imóveis comprados através de bancos, da banca, e que não tinham a informação toda, nem a informação, muitas das vezes, a mais correta. E eu dizia sempre, venham cá ter comigo, venham aqui à Câmara, venham se informar.
porque as regras portuguesas são diferentes das regras dos outros países, não é? Principalmente do Brasil, com certeza que será. Aliás, temos tido procura de grandes investidores brasileiros aqui mesmo para Faro, estamos a trabalhar com um muito diretamente, espero conseguirmos em conjunto a trazer essa ideia aqui para Faro, mas realmente é isto, portanto, muitas das vezes não há a percepção que o território é pequeno, é muito condicionado, não dá para fazer tudo. Muitas das vezes, e também quando se fala, por exemplo, de investidores que vêm do lado asiático, dos mercados árabes e etc., é tudo muito mais fácil e é tudo muito grande, e eles quando vêm, preciso de não sei quantos hectares, preciso, mas isso não existe aqui. Isso não existe, essa área não existe, não é possível. Não é possível. Não é possível porque aqui não existem essas áreas. Portanto, estamos a falar de outro tipo de áreas, de outro tipo de investimentos diferentes, diferenciadores também, mas eu penso que o papel dos municípios e das câmaras é precisamente criar regras muito claras e transparentes, reverem os PDMs com urgência. Nós já revemos o nosso, e penso que é um bom instrumento de partida, um instrumento que permita às pessoas que venham procurar Faro ter aqui uma clareza daquilo que é possível ou não é possível fazer-se neste território, criar boas regras, simplificar e ajudar os investidores, as pessoas que nos procuram, a poder, de uma forma mais rápida e fácil e transparente, a se instalarem nos nossos concelhos, porque, como é óbvio, todos nós queremos economia, todos nós queremos receber o melhor que sabemos, todas estas pessoas que nos procuram, e temos sido procurados por muitas pessoas. É importante para o pessoal que está assistindo no Brasil, eventualmente, mas eu estou ouvindo um monte de coisa relacionada ao Algarve, eu às vezes nem conheço o Algarve, mas se você eliminar o nome das cidades, a coisa é a mesma, o debate é o mesmo em qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, hoje se debate muito a respeito de Florianópolis, né? Aqueles prédios, os maiores prédios do Brasil estão sendo construídos na orla de Florianópolis. Por um lado, atrai novos investimentos, por outro, tem pessoas que estão incomodadas com aquilo. Como é que tem um prédio de 50 andares na beira da praia? Quer dizer, que atrapalha a vista dos últimos, né? Para trás, 100 quilômetros não vai enxergar mais. Então, há muito o que se discutir. Se você se desprender dos nomes das cidades, de alguma peculiaridade cultural aqui e acolá, o debate é o mesmo e é no mundo inteiro, porque essas pressões no mercado imobiliário, elas acontecem de forma similar. Falando de agregar valor, eu vou voltar aqui com a Maísa. A gente sabe que, quando você... E aí, falando dos novos imóveis, existe o cultural de cada cidade, de cada lugar. Então, você vai para Olhão, você vê que tem ali, logo no centro, um tipo de construção que é a cara daquele lugar. Você vem para o centro de Faro ou para um bairro um pouco mais afastado, vai mudando. E há uma pressão, e aqui também há, para que haja as construções com as caras mais modernas, né, ou com aquele layout mais moderno, que eu sei que é a especialidade de vocês, do alto padrão e dessa arquitetura mais moderna. Lá no Brasil, há muito espaço. Você pode criar um bairro novo e fazer tudo com essa cara e não tem problema. Como que faz para adaptar a necessidade ou o desejo de quem quer um novo imóvel construído com isso, né, com esta aparência, mas não interferir ou interferir o mínimo possível com a cultura, com a arquitetura daquele lugar? É um desafio difícil, né? É um desafio difícil, mas como a gente faz o trabalho sempre com um briefing muito bem estudado, a gente sempre atende os nossos clientes de forma personalizada. Então, a gente tenta pegar todas as ideias, até a gente entregou uma casa de um cliente específico no Brasil, que é uma casa clássica, que ela parece uma casa de Hollywood. E foi feita num condomínio no Brasil. Então, ela é como se fosse um elefante ali, em todas as casas. Fora do padrão, totalmente. E achei engraçado até você citar sobre o Sul, né, que nós estivemos fazendo um estudo mercadológico e tudo, para entender a região ali de Santa Catarina, especificamente Itapema e Balneário Camboriú, que é onde é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. E lá tem os prédios maiores também, né? Então, assim, lá a gente também viu que é possível colocar todas as necessidades
no metro quadrado mínimo, porque, tipo assim, lá em Goiás, a gente usa fazer prédio em 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados. E lá, eles fazem 300, 400, 500. E faz prédios, assim, incríveis, com arquitetura sensacional. Então, assim, fazer um atendimento personalizado, atender as necessidades do cliente da forma que eles querem, é totalmente possível caber dentro do metro quadrado. Aqui, no caso, que é menor, lá a gente tem essa expansão maior, mas em Santa Catarina é incrível como é valorizado, e o metro quadrado lá, assim, para construir um prédio é muito apertadinho. Igual a distância, o recuo de um prédio ao outro lá em Goiás é em torno de 15, o mínimo. E lá é coisa de 5. 5 metros um prédio? Então, fica muito perto. Fica, tipo assim, até abafado. E está um mercado super mega aquecido. É tipo, você olha assim, 50, 70, 80 prédios ao mesmo tempo. Construindo. Construindo. Meu Deus. Ao mesmo tempo. Então, assim, e a demanda está muito alta. Só que, aí vocês podem pensar, às vezes, então por que você está vendo aqui para o Algarve, né? Aqui, qualidade de vida, eu vejo como futuro, não só envolvendo a questão financeira, né? E a gente faz, agora, o próximo ano, a gente vai trabalhar mais na questão de desenvolvimento imobiliário mesmo, tanto que a gente está com um grupo, eu não sei se vocês já ouviram falar na Carolina Caribé, que é uma das maiores desenvolvedoras imobiliárias do Brasil. Ela é a embaixadora principal do meu grupo, que nós vamos para Dubai conhecer um pouco mais sobre. Então, nós vamos com 30 desenvolvedores imobiliários, que são do setor AA do Brasil. E é essa ideia que eu quero trazer eles aqui para conhecer o que você pode investir, também ter uma excelente rentabilidade, mas também ter qualidade de vida. Que, às vezes, são coisas que realmente no Brasil a gente não tem, né, Eudes? Que você não tem tempo para parar para apreciar os detalhes, para ter mais momentos em família, de sair, voltar para casa e ter momento em família. E isso lá, assim, dependendo, é um pouco difícil. E isso aqui já é uma coisa que, quando a gente vem para cá, a gente é obrigada a desacelerar. Então, eu quero trazer eles também para verem só isso, que não é tudo só sobre investimento, mas também qualidade de vida que aqui tem. A gente fala muito de agregar valor, parece sempre que é o material que vai ser usado, né? O piso mais caro, ou a tecnologia. Às vezes, agregar valor é ter o ar melhor, ter uma praia limpa, ter uma sociedade mais calma. Então, a palavra valor ela pode ter muitas conotações. Reinaldo, na tua experiência no mercado imobiliário, eu imagino que você já deva ter visto de absolutamente tudo nesse Algarve, né? Grandes investidores com grandes ideias, pessoas procurando imóveis de todos os tipos, e há uma diversidade muito grande, desde quem quer uma quinta, quem quer um prédio moderno. Vocês estão agora lançando um prédio até com tecnologia, com umas coisas muito à frente do mercado. Tem tudo isso no Algarve, tem público para tudo isso, ou seja, as oportunidades de empreender, que é o tema principal aqui, são realmente, se não ilimitadas, mas são ainda muito grandes. O Algarve tem essa vantagem que é a principal região turística do país. E isto para dizer o quê? O facto de ser a principal região turística interage com muita população e com investidores e turistas de muitos cantos do mundo, não é? E então partilha-se muito experiências, conhecimento, e aquilo que dizia a Marisa, não é? Maísa. Dizia a Maísa, ou seja, que vem para cá não é só pela questão do dinheiro, mas é qualidade de vida, mas todas essas sinergias de experiências que são adquiridas noutros cantos do mundo, que podem ser cá replicadas, eu acho que isso é a grande diferença. E o Algarve, que é, digamos, como é que se diz, é Portugal, digamos, à beira-mar plantado, ou seja, o inverso de Portugal, não é? Tem, de facto, aqui, não tem as quintas que dizia há pouco a vereadora Sophie, com a dimensão, mas tem quintas mais pequenas e com qualidade. E essas quintas estão no meio da natureza, com uma qualidade ambiental espetacular, única, não é? No passado houve uma altura que se tinha vergonha de dizer que era do campo, não é? Hoje estar no campo e ter a natureza à volta é um valor, é mais-valia, não é? E a questão é como é que nós conseguimos valorizar esse espaço, esse território, com as regras que estão definidas,
respeitando os índices definidos, as ocupações de solo, enfim, tudo aquilo que são regras bem definidas. Só um pormenor para quem nos vê e quem nos escuta: PDM é Plano Diretor Municipal, ou seja, é o plano que disciplina o território do concelho, neste caso do município, que depois tem que respeitar um plano, neste caso regional, que é o PROT Algarve, não é? Pronto. E isto para dizer o quê? Se me perguntasses assim, se começasses hoje e se soubesses aquilo que, a experiência que tiveste ao longo destes 41 anos, o que é que tu pedias que fosse diferente? Faço eu grave pergunta, se me permites. Muito melhor do que a que eu fizer, que eu poderia fazer. O que é que eu diria? E isto era muito, muito discutível, hein? O que eu vou dizer, e até enquanto investidor, enquanto empresário. Esta senhora me dizia assim, não te esqueças de disseste isto e tal, mas digo consciente. Notou-se, durante muitos anos, a falta de planeamento. E a falta de planeamento é determinante, ou melhor, um bom planeamento é determinante para a qualidade da gestão do território, para a valorização do parque imobiliário, o paisagismo, o exterior, uma coisa que nós temos aqui muito em Portugal e com alguma distância ainda para poder melhorar muito, não é? Com muito espaço para empreender e para valorizar. A malha urbana, eu recordo-me bem, em conversas com arquitetos e com políticos, não é? Que era importante, exigia-se todas as especialidades e depois não se exigia o espaço. Nós temos que uma fração comercial, uma loja, não é? Vai ter um reclame. Então, porque não naquela altura, hoje já acontece isso, naquela altura não acontecia, definir logo o espaço para o reclame. Depois se é a empresa A ou B ou C, que está definido, tem aquele lettering, tem aquela dimensão e não podia ocupar. No caso dos apartamentos, o Algarve é luz, é sol, enfim, é qualidade de vida no exterior, tem as varandas e a prática era o quê? Depois vinha as marquises, não é? Então se pode levar marquises, porque não definir logo o perfil do alumínio, ou sem alumínio, só convido, definir um critério, ou sim ou não. Isso não pode. O município, o condomínio, outra coisa também que é importante, a qualidade da gestão do espaço público, entenda-se público, o público mesmo, e também o espaço comum, que é público para os condóminos, ou seja, a boa qualidade na gestão isso tem a ver com o que dizia há pouco o Vítor, que é os serviços, que é depois de vender, essa qualidade toda é importante, por isso, essa malha urbana, se for bem tratada, é essencial. E ela é muito mais fácil de tratar. E recordo-me bem, nestas conversas iniciais, na altura, nos negócios, almoços de empresários, aliás, que nessa altura era um menino ao pé deles, eu tinha 20 anos e eles convidavam para andar com eles, felizmente, e eu vindo e dizia, por que não, no contrato de promessa de compra e venda, juntar logo um draft do regulamento de condomínio. E eu recordo-me como se fosse hoje. Grandes empresários, grandes exemplos, muito bons exemplos, gente que fez uma vida espetacular, uns já, infelizmente, já faleceram, respostas deles, não me arranjes problemas, pá. Não me arranjes problemas, pá. Isto as pessoas compram e fazem o que quiserem, por isso, repara, vocês têm hoje, pronto, felizmente também aí, a arquitetura evoluiu bastante. Nós, na altura, não havia, o estendal da roupa era uma coisa posterior, aquilo era tudo visível, não é? Não havia fibra, como há hoje, para se ter TV cabo e por aí fora, não sei, não é? Era as parabólicas. Então, estes 3 fatores. Vamos para o 4. As marquises. Os toldos e as sombrinhas nas varandas, não é? As parabólicas e os ar-condicionados. Isto era uma coisa de terceiro mundo. Aquilo que nós hoje vamos a países com dificuldades, que indicavam por isso. Se isto fosse tudo planeado na altura e exigido quando o projeto, a coisa, digamos, era bem diferente e valorizava muito mais, na minha opinião. Isso hoje, quando há pouco eu dizia que nesses bons exemplos desses encontros que houve com empresários brasileiros, que eles copiaram, para essa expressão, essas boas práticas, uma delas foram essas. Por isso, nós podemos fazer dentro de casa e mesmo no todo do prédio, aportar economia, aportar tecnologia, enfim, outro tipo de valores que valorizam o espaço em si, mas é determinante, e termino dizendo isto, é determinante que a malha urbana seja rigorosa, seja apertada, seja segura e seja disciplinada. E isto tenho bem presente, porque as zonas históricas, eu, enfim, também tenho alguns espaços nessas zonas históricas, eu sou defensor totalmente disto. A zona histórica não pode mexer na fachada, tem que respeitar, tem que manter, tem que preservar. Dentro pode fazer, pode melhorar, mas cá fora tem que manter. E isso, ao contrário do que se pensa muitas vezes,
e digo assim, nós empresários pensamos muitas vezes, que é mais um piso, mais 2 pisos, não sei o quê, e isso é que valoriza errado. Eu tenho menos ocupação, tenho menos densidade, mas tenho muito mais qualidade e depois tenho um valor superior se fosse, digamos, como se tivesse mais área de construção. Isto é difícil dizer, eu se calhar não dizia isto, se calhar não, de certeza não dizia isto há cerca de 30 anos atrás. A experiência que fui adquirindo ao conhecer o mundo, um pouco também as boas e más experiências que nós vamos conhecer pelo mundo, fazem com que hoje eu diga esta realidade com total consciência e com total, acho que justiça, porque se nós vimos bem, no caso do Algarve, são belíssimos exemplos, e o caso do brasileiro, o caso, por exemplo, do mercado americano, procura muito zonas culturais. Os bairros e as zonas históricas de Lisboa e do Porto hoje têm um valor incalculável. Porquê? Porque tentaram disciplinar e manter esse tipo de traça. E para terminar dizendo que eu defendo que a arquitetura tenha um pouco, digamos, marca a história, marca o tempo. Ou seja, eu tenho esta zona que é a zona típica, que é a zona histórica, tenho que preservar. Depois um outro bairro, um outro loteamento, uma outra zona de expansão, em que faz com que eu aqui, mais contemporâneo, mais bons exemplos. E acho que esse espaço e essa evolução só nos pode ajudar a todos. Mas também dizer isso, sei que isto é sensível o que vou dizer, mas não deixo de o dizer. Nós também temos que perceber que aquilo que foi feito há 30 anos, e há pouco disse e repito, critico, ou se fosse de novo, defendia que devia ter havido planeamento com muito mais antecedência, mas depois temos de ter a coragem de atualizar a evolução do mundo, dos territórios, do nível que as pessoas procuram e não ter medo desse tipo de práticas. E depois, é uma área sensível, mas há aqui um espaço que há pouco o Vítor dizia bem, como é que nós construímos mais rapidamente, modular, que tipo de materiais utilizar, tudo isso, e como é que nós conseguimos todos, quer dos próprios empresários, quer dos próprios técnicos quando extraem os processos, quer das próprias entidades públicas, entenda-se não só os municípios, porque muitas vezes para que saia do município tem que passar por 10, 15 e mais entidades. Como é que nós conseguimos que este espaço de rapidez e de execução e de aprovação, simples, sim ou não, não nem, é sim ou não, ou então assim não, assim sim, e que seja rápido, porque esse tempo, a vida é curta. Eu dizia, parecia que era ontem, dizia aquele velho de 40 anos, hoje já tenho 60, e depois foi ontem. E quando dizia que tinha 40, eu quando dizia que era velho de 40 anos, tinha até uns 25 ou 30, estão a ver? Isto passa muito rápido. Por isso, este histórico que a vida, nos fundos, nos ensina, nós temos a obrigação também de passar essa mensagem para quem vem atrás de nós e que, com a experiência que nós adquirimos, sabendo aceitar os ensinamentos que vêm destas casas onde nós estamos, que, no fundo, que também nem sempre reconhecemos o valor que têm, nós, algarvios, e, por exemplo, o caso dos brasileiros, nós temos, só ver, não sei, do Algarve, cerca de 2.000 alunos brasileiros a estudar. Prova bem, digamos, o reconhecimento que o exterior tem da nossa faculdade e da nossa Universidade do Algarve. Também aqui, aquilo que nós vamos aprendendo, que eles vão aprendendo, que elas vão aprendendo, no fundo nós aceitarmos e darmos espaço para esse novo crescimento dos novos, mas alertá-los para estas experiências que a vida nos ensinou. Sim. Até só, se não me engano, são 2.000 alunos internacionais e desses em torno de 1.000 brasileiros. Nós estamos falando de quase 10% de toda a atividade acadêmica aqui. Nós temos em torno de 10% de brasileiros. Então, já tem essa conexão muito forte. Vítor, estamos falando de universidade, de aprendizado, de ensino. Você ensina, você é um professor que está na escola que fala de negócios imobiliários. Quando a gente fala de regramentos, está lá, né, a vereadora que falou de regramentos, de ocupação, de como fazer. Do lado de cá a gente está falando de empresas que têm que pensar assim, no capitalizar o metro quadrado, ganhar o máximo disso. O que se ensina? Dá para ensinar? Porque antigamente isso era muito natural. Quem construía a casa há 40 anos era um empreendedor da época, que muitas vezes nem mandava projeto para a Câmara, depois é que construía, que aprovava. O mundo mudou. Há muito que se ensinar para essa nova geração que vai trabalhar nesse segmento, vai empreender no segmento imobiliário? Felizmente, agora já se ensina, não é? As pessoas não têm que começar como eu comecei, como o Reinaldo começou, que era fomos atirados às férias e aprendemos.
não é? Eu que dou aulas, quando comecei a atividade da qual hoje dou aulas, uma delas, eu comecei a fazer sem saber nada. Consegui arranjar um livro em inglês e fui aprendendo a partir daí. E agora vão... Foi meu professor. Foi seu professor? Meu professor Vítor, foi meu professor. Não diga isso, que o Eudes já disse, eu não convido mais ninguém, que parece que toda a gente neste país foi teu aluno. Não, daí, se foi professor, já denota a idade, mas aí fica uma piada interna. Não, eu era mais novo que ele quando ele foi meu aluno. Fala assim, Vitor, não era meu, era papai. Entendeu? Não, pior foi quando aqui há uns dias um aluno chegou e disse: eu trago-lhe cumprimentos do meu avô. E eu fico assim, sim, que ele foi seu aluno. Mas sim, ensina-se, infelizmente que se ensina, porque apesar de que ainda há algum amadorismo no imobiliário, porque o imobiliário é quase como o futebol, toda a gente percebe. Não é? Toda a gente tem uma ideia do que quer fazer e, portanto, para a nossa casa se calhar temos, mas depois outra coisa é saber interpretar o mercado, saber ler o mercado e saber em cada momento o que é que o mercado necessita e aquilo que nós podemos fazer para adaptar precisamente aqui. Eu não digo constrangimentos, digo as balizas que nós temos, e eu também acho que o planeamento é fundamental, um bom planeamento e claro, simples, para que o investidor gosta de regras claras e simples. Óbvio que vai estar sempre a tentar esticar um bocadinho mais, isso é da natureza humana, mas se as regras forem claras, forem simples, o investidor sente-se mais confortável. E eu acho que nós temos vindo, felizmente, a trabalhar nisso aí também, do ponto de vista desta ligação entre privado e público. O público é fundamental. Havia um grande urbanista português, que é o Sidónio Pardal, que dizia que nos departamentos de urbanismo das câmaras municipais produz-se muito mais dinheiro do que na Casa da Moeda, porque ali é que se cria riqueza, porque a transformação do solo rústico em solo urbano é o grande fator de criação de riqueza numa região. E, portanto, estas regras claras e simples são fundamentais. E, portanto, esta ligação, o que é que nós ensinamos a fazer negócios? É aqui uma coisa que fica aqui um misto entre nós não somos, eu, por exemplo, não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou urbanista, eu tenho que pegar nesses conhecimentos todos e, a partir daí, produzir um negócio. Essa é a nossa função. E é isso que eu tento ajudar e ensinar, e já são 28 anos de ensino. Quantos alunos nesses 28 anos? Tem ideia? Não sei, eu tenho uma média de 1000, à volta de 1000 por ano, sensivelmente, portanto... Quase 30 mil alunos. É muita gente, mas a ideia é essa aí, é e sempre como criar valor. Nós dizemos sempre que no urbanismo, eu trabalho com a parte económica, da análise económica do urbanismo, nós temos fatores, em qualquer região, temos fatores comedores de valor, e uma lixeira, uma indústria poluente, é um fator comedor de valor, mas tem que estar lá, a sociedade precisa dela, precisa de uma estação de tratamento de esgotos, e nós temos é que olhar para o território e ver quais são os fatores criadores de valor, porque também os tem, todo o território os tem, e como é que nós podemos maximizar os fatores criadores de valor e minimizar os fatores comedores de valor. E depois trabalhar com isso aí, trabalhar com aquilo que nos põe no plano e a partir daí fazer negócio. Esse é o nosso papel e é isso que nós tentamos ensinar. Muito bem. Vereadora Sofia Matias, uma cidade como Faro, e aí eu vou trazer o assunto para Faro, até porque é onde você vai com certeza se sentir mais confortável de falar. Uma cidade como Faro tem, por exemplo, Vila Dentro, um sítio onde não se pode admitir mudança de nada, né? Tem a história viva ali. Tem alguns bairros que já têm as suas características e tem uma expansão chegando, né? Nesse momento, por exemplo, ali no sentido da estrada de São Brás ao Portel, eu moro no Vale da Moreira, tem uma expansão acontecendo com novas construções, com uma avenida que está sendo cortada ali, e que é natural que a cidade cresça um pouco para lá. A gente falou muito de equilíbrio, mas eu quero falar agora, quero entender um pouco de vocação. No seu entendimento, como gestora pública, mas também como cidadã, qual é a vocação para os próximos passos de crescimento imobiliário que devem acontecer? É inevitável uma cidade que é capital, uma região que tem os olhos do mundo,
e é desejável que as pessoas venham para cá dentro de uma organização, de um planejamento que não destrua o que tem de valor hoje, mas qual é a vocação de um possível crescimento e expansão da cidade de Faro? Bem, então, para responder a essa pergunta, vou só aqui um bocadinho atrás. Vou só dar aqui um exemplo daquilo que o Reinaldo estava a dizer, a falar há pouco, do tempo, e é uma coisa que eu digo em quase todas as reuniões que tem. O tempo do privado não é o mesmo tempo da administração. Isto é uma frase que eu digo quase todos os dias. Porque realmente existe aqui um hiato e é difícil trabalhar, porque o tempo da administração é lento, como todos sabemos. Estamos a tentar que seja cada vez mais rápido e mais acelerado. Aliás, a legislação hoje em dia ajuda-nos, não é? Com o Simplex e etc., apesar de haver ali algumas incongruências, mas penso que ajudou numa certa aceleração. Mas o tempo da administração, efetivamente, não é o tempo do privado e isto cria, às vezes, aqui algumas entropias. Depois, falar na questão só do valor, antes de ir à sua questão, a questão do valor, que também é um tema que eu trabalho muito nas minhas reuniões, que é precisamente esse tal equilíbrio. O equilíbrio e o valor. Se eu, por exemplo, em Faro, e disse isto ontem, nós em Faro temos 30% do território em água, é a parte natural da Ria Formosa, e é o nosso valor, é um grande potencial de valor que nós temos ali. E eu digo sempre, se aquela água um dia deixar de ser transparente e passar a ser uma água escura, ninguém vem a Faro ver nada. Esqueçam, não há turistas a vir ao Parque Natural, ninguém quer viver as ilhas, porque aquilo está uma porcaria, não é bonito, não vale a pena. Portanto, tem que haver este equilíbrio. A gente todos temos que perceber, sejam os investidores, sejam os cidadãos de Faro, sejam os habitantes ou aquelas pessoas que nos visitam, têm que perceber que aquilo é um ativo fundamental para o crescimento da cidade, que é um ativo fundamental para continuarmos a ter valor e a ser valorizados enquanto capital de distrito, enquanto capital do Algarve, enquanto grande cidade de Portugal, que é procurada por muitas e cada vez mais pessoas, e, portanto, são ativos que têm que ser valorizados, que têm que ser salvaguardados, têm que ser protegidos. E, portanto, muitas das vezes os investidores, as pessoas que... E eu digo sempre muitas das vezes, você está a ver isso no seu prisma, que é o prisma do negócio. Mas o negócio, para mim, isso não tem nada a ver. Portanto, o prisma do negócio é o seu prisma, tudo bem, ok, ainda bem, estamos cá para ajudar. Mas o meu prisma não é o mesmo do negócio. Portanto, tento sempre que haja e que a pessoa perceba que, principalmente os grandes investidores, têm que perceber que, primeiro, são entidades que também têm... também tem que dar de si, não é? Não é só ir chegar ao território, fazer dinheiro, construir, montar a máquina, não é só isso, não é isso que se pretende hoje em dia também. É também termos um tocato lá, podermos ter projetos em conjunto, podermos dar qualquer coisa de nós à cidade, ao território em que nós nos vamos implantar, não é? Se for plantar mais árvores, se for criar um parque infantil, se for criar mais um campo de jogos, quer dizer, acho que tem que haver este cuidado também de quem aparece nas cidades e quem nos procura. Porque muitas das vezes o que eu sinto é que chegam aqui com uma percepção, mas é cada vez menos isto, não é? Uma percepção só do lucro e do dinheiro e do negócio, mas não pode ser, quer dizer, hoje em dia há muitas outras coisas que temos que avaliar, que temos que valorizar, e as cidades estão cá para ajudar, mas também não gostam de se sentir invadidas desta forma, tão abrupta, tão dura, tão rude, não é? E, portanto, tento sempre também fazer este jogo. Então, planeamento. Como o Reinaldo também dizia há pouco, nós temos então um PNPOT em Portugal, que é o Plano Nacional de Ordenamento do Território, que dá as regras e cria as regras para o território nacional. Temos um Plano Regional de Ordenamento do Território no Algarve. Nem todas as regiões têm um plano regional, nem todo Portugal tem um Plano Regional de Ordenamento do Território. O Algarve tem há muitos anos, apesar de não ter sido revisto e precisar de ser revisto urgentemente, porque lá está, o tempo da administração não acompanha os tempos da dinâmica económica, infelizmente, porque precisávamos ter este Plano Regional de Ordenamento do Território rapidamente revisto e adaptado. Ainda ontem falávamos na questão da economia azul, que é fundamental que seja também plasmada no Plano Regional de Ordenamento do Território, ela precisa de vir para ali. E depois então temos o PDM, o Plano Diretor Municipal, que todos os concelhos devem rever até ao final deste ano, e que gere e que dá regras para todo o território do concelho,
Mas, no nosso caso, temos uma coisa que me dá muito prazer dizer, que é temos o nosso território todo planeado com planos de pormenor e planos de urbanização. Ou seja, toda a orla a norte da cidade, portanto, nós temos as Ilhas Barreira, temos o Parque Natural de Rio Formosa e depois temos a cidade, não é? E toda a cidade a norte, a coroa norte da cidade e da cidade alargada, porque eu chamo a cidade alargada Montenegro, Gambelas, Aeroporto, portanto, é uma cidade que se está a alargar, que está a crescer, que está a expandir, e, portanto, nessa cidade alargada nós temos tudo planeado. Temos tudo planeado. Sabemos onde é que há habitação, onde é que há habitação a custos controlados, onde é que há habitação social, onde é que são os parques verdes, como é que eles se ligam, está tudo. Agora só falta trabalhar, ligar, fazer os projetos que falta fazer para ligar tudo isto e os investidores e as pessoas virem nos procurar. Nós estamos cá com estes planos preparadíssimos e prontos para se começar a desenvolver a orla norte da cidade. Muito bom, muito bom. O pessoal do Brasil aí já deve estar assim, opa, eu ligo para quem? Mas é isso. E na ótica ainda do empreendedorismo, né, eu vou fazer uma analogia aqui que acho que pode ajudar de alguma maneira a criar um conceito. A formiga e o gafanhoto são empreendedores. Os dois são. O gafanhoto, o empreendimento dele é ir consumindo tudo e indo para o próximo. E a formiga, ela coloniza. Ela vai lá, cria aquele espaço, cria o formigueiro, cria a comunidade, cria biodiversidade ao redor, ajuda naturalmente com a perfuração do solo, a irrigação. Naturalmente, isso vai fazer até bem para aquele pequeno ecossistema ali. Então, trocando em miúdos, evidentemente que qualquer lugar que tenha planejamento e que as pessoas que estão no solo amam aquele lugar, venham muitas formigas e não queremos gafanhotos. Acho que qualquer lugar vai pensar dessa maneira. E se eu estiver errado, me puxem a orelha. Acho que é isso, né? O conceito final é esse. Eu repeti isso em todos os outros painéis e tenho certeza que no último painel a gente vai ter essa mesma sensação, é de que o papo é tão bom, o aprendizado é tão interessante, a troca, a dinâmica é tão rica que o tempo passa assim. E já se passaram os tais 45 minutos. Parece tempo de futebol, viu, Reinaldo? Parece uma coisa, né? Combinamos 45, nós estamos já naquele tempo que o árbitro dá, dependendo se teve alguma infração. Como não teve infração nenhuma, nós vamos acelerar para finalizar. Vou passar para cada um de vocês para uma fala final e as considerações finais, agradecendo desde já, não só pela presença, domingo à tarde, depois, né, e cada um com compromissos pessoais, muitos profissionais também. Então, dedicar esse tempo a quem está aqui, a todos que estão no Empreenda Summit como um todo, e também a quem está em casa assistindo, é digno de gratidão, e eu, em nome de quem está absorvendo esse conteúdo, agradeço. Maísa, muito obrigado, parabéns pela inteligente escolha de vir para o Algarve investir, empreender, e, segundo os bastidores aí, morar em breve, né? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo espaço de poder falar de um setor que a gente entende, que a gente gosta muito, e aqui em Portugal, né, que é um lugar que eu adoro. Eu até brinco, gente, que eu tinha que ter nascido aqui já. Que eu adoro aqui. E gostei muito de conhecer vocês. Espero que a gente também possa desenvolver parcerias futuras, porque eu vou precisar de vocês. Então é isso, muito obrigada, Desconect TV, pela oportunidade. É isso. Reinaldo Teixeira, ele está assim, o Reinaldo, quando o cara é muito amigo, a gente abusa, né, dele. E eu falo, Reinaldo, vai, não, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que sair correndo para Lisboa. Eu prometo que eu não vou atrasar. Eu já não cumpri, já estou 8 minutos atrasado. Então, Reinaldo, obrigado mais uma vez pelo convívio de sempre, a amizade e o respeito e carinho que eu tenho por você. Eu é que venho com gosto e dizer isso, ou seja, o nosso país é isso. Eu daqui era para estar às 6, às 18 horas, em Lisboa, para ver o grande jogo, neste caso Benfica-Porto, mas, ou seja, ir do litoral do nosso país à capital e ainda voltar hoje é uma coisa que no Brasil é impensável, não é? Por isso também aqui é mais um fator que as pessoas podem pensar que, de facto, em Portugal consigo ir ao norte no mesmo dia e volto e tenho aqui diversidade. Antes de concluir, dizer só duas coisas para ficar claro também que às vezes
Eu tenho a noção clara de que todos queremos mais tempo. E tenho a noção clara que o tempo que às vezes a parte pública não dá, nós privados também não o damos com a rapidez e com a qualidade da informação que devíamos dar. E isto para dizer o quê? Eu acho que há aqui 3 pilares, estão aqui pessoas na sala que são amigos e falamos muitas vezes sobre isto, que nós temos todos rever e nos comprometermos, que é as famílias, as escolas, entre as escolas ou faculdades, e a política para os políticos. Ou seja, que é o quê? É cada um de nós contribuir para que a sociedade tenha conhecimento do todo, que é importante. Isto encaixa no que disse há pouco a Sofia, que é, ou seja, é inadmissível que alguém venha querer fazer o investimento. Eu digo que é inadmissível, mas, ou devia ser inadmissível, mas sei que é assim que pensam muitas vezes, não é? E faça o investimento e olha para o seu umbigo, faz o investimento, sai e vai embora. É isso que está mal, ou seja, primeiro que cada vez mais, felizmente, a sociedade é mais culta, mais conhecedora, e a informação, este exemplo que estamos a fazer, estamos a 10 horas de voo de São Paulo, não é? E esta comunicação está a ser em direto para lá. Isto, enfim, há uns anos, como isto era impossível, não é? Por isso, é importante que o cidadão, quer seja ele quadro da empresa, técnico da especialidade do negócio, ou, digamos, político, ou o quadro do espaço público que vai avaliar, entenda a importância do todo. E quando nós dizemos que eu olho para aquilo e é só para mim, o cliente hoje sabe o que é que quer. As pessoas estão muito mais viajadas, têm muito mais mundo, têm mais conhecimento e não vão com aquelas conversas do passado em que era fechado, ninguém sabia. Por isso, também é importante, e que disse há pouco a Sofia, ou seja, o contributo do privado, que tem para os seus impostos, as suas taxas, as suas compensações, que podem ser feitas monetárias ou têm em géneros, que isso seja feito para o investimento, digamos, cada vez mais comum, porque o todo, a parte pública, valoriza o privado. E a parte do privado valoriza o público. E é esse grande desafio que eu considero como um todo, e acho que é bom que nós tenhamos. Há pouco eu disse, e volto a repetir, eu tenho a noção do que disse há pouco, que é constrangir, como diz o Vítor, é balizas. É preciso deixar espaço para que as pessoas não façam aquilo que querem fazer, que ponha em causa o bem comum. E isso é essencial. Acho que esse princípio, para mim, está muito claro e tenho tido essa preocupação. Por isso estou com pressa, mas não vou terminar sem dizer o seguinte. Dar os parabéns à Connect TV e, em particular, ao Eudes. O Eudes é um bom exemplo para o mundo, e neste caso para o Brasil. Ele é um grande embaixador do Brasil aqui no Algarve e em Portugal. E ele é a melhor testemunha para reconhecer que, de facto, o Algarve tem aqui um monte de oportunidades. Eu ouvi aqui hoje uma coisa que sei de uma forma, digamos, particular, muito pontual, mas que nós, a comunicar, não somos tão fortes quanto devíamos ser todos. Aqui, há pouco, a vereadora Sofia, é determinante, quer dizer, esta capacidade do município ter o seu território planeado, isto é uma importância enorme. Porque quem vem, quer os que cá estão, quem vem de fora, eu tenho este território, o que é que posso fazer? É isto, ponto final. E depois não vale a pena aquelas ideias que vou falar com o técnico, com o jurista A, com o economista B, não tem a regra definida. Enquadra naquilo e trabalhe com base naquilo. Isto é importante. E aqui é que se tenha tempo. Por isso, parabéns por esse trabalho e que outros sigam esses exemplos. E para nós, isto era uma matéria que eu gosto muito de ouvir e gosto muito de falar sobre ela, mas para outro âmbito de empreenda estamos cá outra vez. Parabéns. Muito obrigado. Já fica o pré-convite. Vítor Reis, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E não esquece de aproveitar e convidar o pessoal para assistir o seu programa na Connect TV. É verdade. Sim, sim, se gostaram disto aqui, isto gostaram é disso? apenas uma pequena amostra do que nós fazemos no Imobiliário em Conversa, na Connect TV, não é? Que nós temos o prazer de colaborar também e convidar entidades ligadas ao imobiliário aqui no Algarve para virem discutir connosco estes temas. Como volto a dizer, antigamente as pessoas... Toda a gente sabe do imobiliário, toda a gente gosta do imobiliário. O imobiliário é uma coisa de paixão, é uma coisa quase primitiva, não é? É a nossa casa, é o nosso refúgio, é o nosso santuário e, portanto, é óbvio que o imobiliário diz muito às pessoas e por isso é que toda a gente gosta de ouvir falar do imobiliário. O que para mim é ótimo porque torna a minha tarefa muito mais simples.
não é? Falar de imobiliário e falar de imobiliário com todos. E agradeço imenso, agradeço investidores, promotores, construtores, planeamento. O imobiliário é feito, falávamos de ecossistemas de empreendedorismo. O imobiliário é também um ecossistema muito particular. É um ecossistema delicado, quase como a RIA, porque efetivamente eu, se mexer na minha casa, eu não estou só a mexer na minha casa, eu estou a ter um impacto para o público. E esta preocupação, e o Reinaldo disse muito bem, nós cada vez, felizmente, estamos mais a perceber que as coisas não são só para nós, as coisas são também para o público e, portanto, nós temos esta preocupação com o outro, da forma que vamos impactar no outro, óbvio que tornará o mercado imobiliário muito melhor. Obrigado. Obrigado. Vereadora Sofia Matias, mais uma vez, obrigado. E suas considerações finais hoje, porque haverão muitas outras oportunidades. Tinha tanto para dizer. Estava-me aqui a lembrar de mais coisas sobre até a questão dos condomínios, que eu acho que podia dar aqui muito pano para mangas. Porque a questão dos condomínios, tínhamos muito para aprender até com vocês, brasileiros, com os italianos também fazem muito bem. E quando falamos de valor, muitas das vezes nos edifícios, e quando compramos um apartamento no edifício, esquecemos do valor da parte comum, do valor que isso tem, do bem dos serviços, como é que é dizer, do conforto que um condomínio, um bom condomínio, pode trazer para a nossa vida. E isso é sempre esquecido. Ninguém quer saber do condomínio, isso é muito caro, isso é não sei. Mas não, esse condomínio na venda tem que vir logo muito bem explicado. Esse condomínio traz conforto. É bom para as pessoas, é bom para o edifício, é bom para a conservação do edifício. E, portanto, há uma série de mais-valias que eu acho que têm sido esquecidas, têm sido postas de lado, não queremos conversar sobre esse assunto por norma, as pessoas quando querem comprar, mas esse valor já devia de vir no valor da venda. Mas pronto, isto é uma opinião muito pessoal, mas pronto. O que é que eu queria dizer? Queria dizer que, assim só em gesto de resumo, que tentei fazer, ao longo destes 8 anos, 2 mandatos muito abertos, com porta muito aberta. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar. Temos de trabalhar aliás, está ali o Paulo Santos também. Penso que o nosso executivo tem sido pautado por essa abertura. Temos tentado ser o mais aberto possível, porque eu acho que é assim que conseguimos todos aprender. Conseguimos melhorar também a nossa atuação, conseguimos perceber o problema dos outros, abrindo a nossa porta de casa, as pessoas a virem, a contarem as suas histórias, a contarem os seus problemas. Como é óbvio, nem sempre conseguimos satisfazer todos, mas tentamos pelo menos perceber e estar disponíveis. Eu acho que isso é muito importante e, portanto, eu acho que isso faz a diferença. E é isto, eu acho que temos que ser muito positivos, trabalhar de uma forma positiva. Acho que o Algarve é muito positivo também, um Algarve branco, muito aberto, com muita luz, com muita disponibilidade para muitos negócios dos vários quadrantes, não é, de negócios. Eu acho que o tal Algarve que tem os ovos na mesma cesta está a desaparecer. Estamos a começar a trabalhar outras áreas de negócio. Ainda ontem aprendi imenso com vocês hoje e estas conversas são fantásticas. Obrigada a Eudes, obrigada à Connect TV e se houver uma próxima edição, cá estarei com certeza para conversar mais. Muito bem, obrigada. Muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Eu encerro assim mais este painel. E convido a todos para que aguardem que em alguns instantes a gente começa o último painel dessa sequência, dessa maratona de temas interessantes, e a gente vai finalizar justamente com a indústria da cultura e da criatividade, que não serei eu, porque eu não sou nem tão criativo assim, e trouxe uma especialista para conduzir o painel, que já está aguardando aqui. Então, daqui a pouquinho, a gente volta com mais um painel. Muito obrigado. Continuem conectados com a Connect TV.